Você sabia que um simples erro ao comer sardinha pode colocar a sua saúde em risco e até levar à morte? Sim, uma comida que parece inofensiva, barata e saudável pode se transformar em um verdadeiro veneno, especialmente se você tem mais de 60 anos. Mas antes que você se assuste e jogue a lata fora, eu vou te mostrar o que está por trás desse perigo. E mais importante, como aproveitar todos os benefícios da sardinha sem colocar sua vida em risco. O que você vai descobrir aqui pode literalmente salvar o seu coração, seus ossos e até a sua memória. A sardinha é um dos alimentos mais completos que existem. Rica em proteínas de alta qualidade, vitamina D, cálcio, ferro, zinco e principalmente em ômega 3, aquele tipo de gordura boa que o corpo não produz. Ela é uma verdadeira aliada do envelhecimento saudável. Só que há um problema. A maioria das pessoas consome a sardinha do jeito errado. E esse erro é o que transforma um alimento poderoso em um gatilho para doenças cardiovasculares, pressão alta e até intoxicações perigosas. O primeiro ponto é entender o que torna a sardinha tão especial. Ela é um peixe pequeno e por isso acumula menos metais pesados que outros, como o atum ou o salmão. Além disso, o ômega 3 presente nela tem um papel fundamental na redução de inflamações, na proteção das artérias e até na melhora da memória e do humor, algo essencial na terceira idade, quando o risco de declínio cognitivo aumenta. Só que esse mesmo nutriente é extremamente sensível ao calor, ao oxigênio e à forma de preparo. Quando você frita a sardinha, por exemplo, o ômega 3 é praticamente destruído e o que sobra é uma gordura oxidada que inflama o corpo em vez de protegê-lo. Outro erro grave é o consumo exagerado das sardinhas enlatadas sem prestar atenção ao rótulo. Muitas delas vêm carregadas de sal, conservantes e óleos refinados de soja ou girassol, todos inimigos silenciosos da saúde cardiovascular. Para quem tem hipertensão, insuficiência cardíaca ou problemas renais, esse excesso de sódio pode causar inchaço, desequilíbrio nos eletrólitos e aumento súbito da pressão arterial. E em casos mais graves, pode desencadear um evento cardíaco fatal. Mas o perigo não para por aí. Você já reparou que algumas latas de sardinha vêm amassadas, enferrujadas ou estufadas? Isso pode indicar a presença de bactérias perigosas, como a Clostridium botulinum, responsável pelo botulismo, uma infecção rara, mas potencialmente mortal, que causa paralisia muscular e pode atingir até o sistema respiratório. E o mais assustador é que o botulismo não altera o gosto nem o cheiro do alimento. Ou seja, você pode estar comendo algo contaminado sem nem perceber. Por outro lado, quando a sardinha é escolhida e preparada corretamente, ela é um verdadeiro elixir da longevidade. O cálcio presente nos ossos da sardinha ajuda a prevenir a osteoporose. O ômega 3 protege o coração e o cérebro, e a vitamina D potencializa a imunidade. Ela ainda é uma das melhores fontes naturais de coenzima Q10, essencial para dar energia às células e combater o envelhecimento precoce. Muitos estudos mostram que idosos que consomem peixes ricos em ômega 3 pelo menos 2 vezes por semana têm menor risco de infarto, AVC e declínio cognitivo. Só que tudo depende da forma como esse alimento é manipulado e do tipo de sardinha que chega ao seu prato. E é exatamente aí que mora o perigo. E o segredo. Antes de você decidir se vai continuar comendo sardinha ou não, é importante saber qual é o tipo certo, a frequência ideal e o modo correto de consumo. Porque o que eu vou te contar no próximo trecho é o ponto de virada, o erro que muita gente comete, achando que está cuidando da saúde, e que, na verdade, está acelerando o envelhecimento e sobrecarregando o coração. Então, se você tem mais de 60 anos, pressão alta, colesterol alterado ou já teve algum problema cardiovascular, preste muita atenção ao que vem a seguir. A diferença entre o benefício e o perigo está em um simples detalhe que a maioria ignora. E aqui está o grande erro que pode transformar a sardinha em um inimigo invisível. A oxidação das gorduras e a contaminação silenciosa. Parece algo técnico, mas é simples de entender. E se você tem mais de 60 anos, pode fazer toda a diferença entre proteger o seu coração ou colocá-lo em risco.
A sardinha é rica em ômega 3, uma gordura essencial que age como anti-inflamatório natural, ajudando a limpar as artérias, equilibrar o colesterol e manter o sangue fluindo sem esforço. Mas quando ela é mal armazenada, frita em óleo quente demais ou deixada aberta na geladeira por mais de 24 horas, essa gordura começa a oxidar. E gordura oxidada é como ferrugem dentro do corpo. Imagine o que acontece. Cada célula do seu corpo depende de membranas saudáveis para funcionar. Quando você ingere gordura oxidada, ela se mistura ao seu sangue e danifica essas membranas. O resultado é inflamação, envelhecimento precoce e risco maior de entupimento das artérias. É como se você estivesse colocando fumaça dentro das suas veias, uma inflamação silenciosa que vai destruindo aos poucos o que o ômega 3 deveria proteger. O problema é que essa oxidação não dá sinais imediatos. Você não sente dor, nem alteração no sabor, mas, com o tempo, os efeitos aparecem: pressão que sobe sem explicação, cansaço constante, perda de memória, dificuldade de concentração e até alterações no batimento cardíaco. E quando o corpo chega nesse ponto, é como se ele estivesse pedindo socorro há anos, mas ninguém ouviu. Outro erro fatal é consumir sardinha enlatada mergulhada em óleos vegetais refinados, como soja, milho ou girassol. Esses óleos, além de não trazerem benefícios, são ricos em gordura ômega 6, que, em excesso, causa inflamação. E o equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6 é vital. O corpo precisa de ambos, mas em proporções certas. O problema é que a maioria das pessoas consome muito mais ômega 6 do que 3, e quando você abre uma lata de sardinha cheia de óleo barato, está piorando ainda mais essa balança. E há um terceiro erro que quase ninguém fala: comer sardinha junto com alimentos ultraprocessados ricos em nitratos e conservantes. Quando você combina a sardinha, rica em proteínas e gorduras, com esses compostos, pode haver formação de substâncias chamadas nitrosaminas. Elas são altamente tóxicas e estão associadas a danos hepáticos e até a risco de câncer no trato digestivo. Parece exagero, mas não é. A ciência já comprovou que a oxidação lipídica e o consumo desequilibrado de gorduras estão por trás de muitas doenças que atingem os idosos: aterosclerose, diabetes tipo 2, Alzheimer e até artrite reumatoide. E tudo começa com pequenas escolhas diárias. O mesmo alimento que poderia proteger o cérebro e o coração pode se transformar em um gatilho de inflamação sistêmica. Você já se sentiu cansado mesmo dormindo bem? Ou percebeu que sua pele ficou mais fina e seca com o tempo? Parte disso pode ser falta de gordura boa, ou o excesso da ruim. E a sardinha, se consumida do jeito certo, é uma das melhores fontes da gordura certa. O segredo é saber preparar e armazenar. Mas o erro fatal vai além do preparo. Está também na frequência e na combinação. Tem gente que come sardinha todos os dias achando que está turbinando a saúde. Só que o excesso de peixe, mesmo os pequenos, pode levar ao acúmulo de metais como o cádmio e o chumbo, principalmente se forem sardinhas industrializadas de procedência duvidosa. Com o tempo, esses metais se acumulam no fígado, nos rins e até no cérebro. Em idosos, isso pode acelerar o declínio cognitivo e aumentar o risco de doenças neurológicas. Ou seja, o erro não é comer sardinha, é comer do jeito errado e em excesso, sem cuidar da origem e sem saber o que o corpo realmente precisa. O equilíbrio é o que faz dela um remédio natural, e não um risco escondido. E tem mais. Se você costuma abrir a lata, tirar a sardinha e deixá-la descansando na geladeira para comer depois, esse simples hábito pode ser perigoso. Uma vez aberta, a lata expõe o alimento ao oxigênio, acelerando o processo de oxidação e multiplicando bactérias, mesmo na refrigeração. O ideal é transferir o conteúdo para um recipiente de vidro com tampa e consumir em até 24 horas. Agora você pode estar se perguntando: então, o que devo fazer para continuar aproveitando os benefícios sem correr riscos? É exatamente isso que vamos revelar a seguir: como escolher, preparar e combinar a sardinha para que ela realmente proteja o seu coração e o seu cérebro, sem causar danos ocultos. Agora que você já entendeu o erro fatal que transforma a sardinha em um risco silencioso,
é hora de descobrir o caminho certo. Porque quando usada do jeito correto, ela se torna um verdadeiro remédio natural, capaz de melhorar a circulação, fortalecer os ossos, nutrir o cérebro e prolongar a vida com qualidade. E acredite, isso não exige dietas complicadas, suplementos caros ou restrições exageradas. Basta aprender a escolher, preparar e combinar. Primeiro, vamos falar sobre a escolha certa. Sempre que possível, opte pela sardinha fresca ou congelada sem aditivos. O ideal é que o peixe tenha olhos brilhantes, guelras avermelhadas e carne firme, sinais de que foi bem armazenado. A sardinha fresca preserva muito mais o ômega 3, a vitamina D e a coenzima Q10, sem precisar de conservantes artificiais. E, diferente do que muita gente pensa, o preço não é tão diferente da versão enlatada. É uma questão de prioridade. Qualidade no prato é investimento em longevidade. Se você optar pela sardinha enlatada, escolha aquelas em água ou azeite de oliva extra virgem, com baixo teor de sódio e sem óleos vegetais refinados. Leia o rótulo. E se você encontrar palavras estranhas como glutamato monossódico, acidulante ou óleo vegetal misto, fuja. O ideal é que o ingrediente seja apenas sardinha, sal e azeite, simples e limpo. Depois vem o ponto que quase ninguém ensina: como preparar. A sardinha deve ser cozida, assada ou grelhada rapidamente, sempre em fogo médio e com pouco óleo. Quanto mais alta a temperatura, mais o ômega 3 se degrada e mais compostos inflamatórios são formados. O ideal é preparar em frigideira antiaderente, usando um fio de azeite extra virgem e cozinhando até dourar levemente. Se quiser potencializar o sabor e o efeito antioxidante, adicione limão, alho e ervas como alecrim, orégano e cúrcuma. Todos ajudam a reduzir a oxidação e proteger os ácidos graxos bons. E aqui vai um segredo que pouca gente sabe. A sardinha deve ser consumida junto com alimentos antioxidantes, como tomate, brócolis, couve e abacate. Essa combinação cria uma barreira natural contra a oxidação das gorduras boas dentro do corpo. É como se você colocasse um escudo de proteção no seu sangue. Outra dica fundamental: comer as espinhas. Sim, as espinhas da sardinha são ricas em cálcio biodisponível, aquele que o corpo realmente absorve. Enquanto o cálcio do leite e de alguns suplementos precisa de vitamina D e magnésio para ser aproveitado, o cálcio da sardinha já vem naturalmente associado a esses nutrientes. Para quem tem osteopenia, osteoporose ou dores articulares, esse detalhe faz toda a diferença. E quanto à frequência, o ideal é consumir sardinha 2 vezes por semana, intercalando com outras fontes de proteína magra, como ovos e frango orgânico. Comer todos os dias pode gerar acúmulo de metais, mas comer de vez em quando é pouco para obter o efeito protetor. A medida certa está no equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Muita gente também tem dúvidas sobre o horário ideal. E sim, isso importa. A sardinha é rica em gorduras boas, então o melhor é consumi-la no almoço ou no jantar, junto com fibras e vegetais. Evite comer à noite muito tarde, pois a digestão de peixes gordurosos é mais lenta e pode interferir no sono. E se você tem colesterol alto, aqui vai uma boa notícia. O consumo regular de sardinha ajuda a aumentar o HDL, colesterol bom, e reduzir o LDL, colesterol ruim oxidado, desde que seja preparada sem fritura e sem óleo vegetal. É como um limpa-artérias natural. Além disso, o ômega 3 reduz a agregação das plaquetas, diminuindo o risco de trombose e AVC. Outro benefício poderoso está no cérebro. O ômega 3 DHA é fundamental para a estrutura das membranas neuronais, ajudando na comunicação entre os neurônios e melhorando a memória e o raciocínio. Estudos mostram que idosos que consomem peixes gordurosos com regularidade têm menor risco de desenvolver Alzheimer e demência. E isso não é mágica, é bioquímica pura. Um cérebro bem nutrido envelhece devagar. Mas a sardinha também tem um papel essencial no sistema imunológico. A vitamina D e o zinco presentes nela ajudam o corpo a reagir melhor contra infecções, especialmente em períodos frios, quando as defesas naturais caem. E para quem tem diabetes tipo 2, ela auxilia no controle da glicemia,
já que o ômega 3 melhora a sensibilidade à insulina. Então, ao invés de ver a sardinha como comida simples, veja como um remédio acessível, daqueles que a natureza preparou com perfeição. O segredo não está em comer mais, mas em comer melhor. No próximo trecho, você vai descobrir como combinar a sardinha com outros alimentos que potencializam ainda mais os seus efeitos protetores, e também quais combinações perigosas devem ser evitadas a todo custo. E uma delas, acredite, é feita por muita gente todos os dias, sem nem perceber. Agora que você já aprendeu como escolher e preparar a sardinha do jeito certo, vem uma parte que quase ninguém comenta e que pode fazer toda a diferença: as combinações alimentares. Porque o que você come junto com a sardinha pode transformar o seu prato em um remédio ou em uma bomba inflamatória disfarçada de refeição saudável. A primeira regra é simples: nunca combine sardinha com refrigerantes, embutidos ou alimentos ultraprocessados. Isso inclui salsichas, linguiças, presuntos, molhos prontos e batatas fritas congeladas. Esses alimentos são ricos em sódio, gorduras ruins e nitratos, que quando entram em contato com as proteínas e gorduras da sardinha, podem formar compostos tóxicos, as nitrosaminas. E sabe o pior? Elas são invisíveis, não têm cheiro nem sabor, mas aumentam o risco de inflamação e até de câncer digestivo. Outro erro muito comum é misturar sardinha com carboidratos simples e farinhas refinadas, como arroz branco, pão, macarrão comum ou farofa industrializada. Quando o corpo recebe muita glicose e gordura ao mesmo tempo, ele entra em um estado de alerta metabólico. Isso faz com que o fígado produza mais triglicerídeos e dificulte o trabalho da insulina. O resultado é acúmulo de gordura no sangue e maior risco de diabetes tipo 2. E para quem já tem resistência à insulina ou sobrepeso, essa combinação é um verdadeiro veneno lento. Mas nem tudo são más notícias. Existem combinações que transformam a sardinha em um escudo de proteção para o corpo. Uma das mais poderosas é a mistura com alimentos ricos em antioxidantes e fibras. Por exemplo, sardinha com tomate e azeite extra virgem, uma combinação clássica da dieta mediterrânea, é perfeita. O licopeno do tomate neutraliza os radicais livres gerados pela digestão da gordura, enquanto o azeite ajuda o corpo a absorver melhor as vitaminas lipossolúveis, como a D e a E. Outra combinação campeã é sardinha com folhas verdes, como rúcula, espinafre, couve e alface. Essas folhas são ricas em magnésio, cálcio e clorofila, que ajudam a alcalinizar o sangue e equilibrar o metabolismo das gorduras. E o magnésio, por sua vez, é um mineral essencial para a saúde do coração, ajudando a manter o ritmo cardíaco estável e relaxar os vasos sanguíneos. E se você gosta de algo mais leve à noite, uma boa opção é sardinha com abacate e limão. O abacate contém gorduras monoinsaturadas que potencializam a ação do ômega 3, e o limão fornece vitamina C, que protege as gorduras boas da oxidação. Além disso, essa combinação dá saciedade sem causar picos de glicose, ideal para quem quer controlar o peso e dormir bem. Mas há uma armadilha disfarçada: as saladas prontas com maionese e molhos industrializados. Muita gente mistura sardinha em saladas prontas achando que está comendo leve. O problema é que esses molhos são cheios de gorduras trans, açúcares e conservantes que anulam todos os benefícios do peixe. Se quiser usar sardinha em saladas, tempere com azeite, limão e ervas naturais. Simples, gostoso e seguro. Outra dica poderosa é combinar sardinha com cúrcuma, açafrão da terra. Essa especiaria contém curcumina, um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes já estudados. Quando consumida junto com gorduras boas, como as da sardinha, a curcumina é melhor absorvida e pode ajudar a reduzir dores articulares, rigidez muscular e inflamações crônicas, algo muito comum após os 60 anos. E falando em inflamação, evite consumir sardinha junto com bebidas alcoólicas, especialmente vinho em excesso ou cerveja. O álcool acelera a oxidação dos ácidos graxos e sobrecarrega o fígado, reduzindo a capacidade do corpo de aproveitar o ômega 3. Se quiser um acompanhamento, prefira água com gás, suco natural ou chá verde, que tem efeito antioxidante.
Outra combinação positiva é com leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico. Essas fontes de fibras ajudam a equilibrar a absorção das gorduras e estabilizar o açúcar no sangue. Além disso, fornecem magnésio, ferro e proteína vegetal, que complementam a ação da proteína animal da sardinha. E aqui vai um truque de ouro. Use sardinha como substituta da carne vermelha pelo menos 2 vezes por semana. Isso reduz o consumo de gordura saturada e evita o excesso de ferro M, que em doses altas pode aumentar o estresse oxidativo. Essa simples troca pode diminuir em até 30% o risco de eventos cardiovasculares em idosos, segundo estudos de base populacional. Mas atenção, nem toda sardinha natural é realmente saudável. Algumas marcas adicionam conservantes como benzoato de sódio e corantes artificiais. Esses aditivos, quando consumidos em longo prazo, sobrecarregam o fígado e interferem na absorção de nutrientes. Por isso, volte ao básico. Menos ingredientes, mais natureza. Ao entender essas combinações, você não apenas evita o erro fatal, mas transforma cada refeição em uma oportunidade de se fortalecer. E no próximo trecho, vamos juntar tudo. Como montar o prato perfeito com sardinha, equilibrado, terapêutico e saboroso. E quais sinais o seu corpo dá quando ela está fazendo bem ou mal. Porque o corpo fala, e quem aprende a ouvir, vive melhor. Agora que você já sabe tudo sobre os riscos e benefícios da sardinha, chegou a hora de montar o prato perfeito, aquele que nutre, protege e dá energia sem sobrecarregar o corpo. E a boa notícia é que não existe mistério. O segredo está em pequenas escolhas que, somadas, transformam o seu organismo por dentro. Comece sempre com a base do prato equilibrado. Metade deve ser composta por vegetais coloridos: couve, cenoura, beterraba, tomate, rúcula, brócolis. São alimentos vivos, ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes que ajudam o corpo a usar melhor o ômega 3 da sardinha. A outra metade você divide entre uma fonte de carboidrato integral, como arroz integral, batata doce ou mandioca cozida, e a própria sardinha. Uma porção de 2 sardinhas médias, cerca de 100 gramas, já é suficiente para garantir boa parte da necessidade de ômega 3 diária. E, se quiser dar um toque especial, adicione um fio de azeite de oliva extra virgem e um pouco de limão. Isso não é só sabor, é química da boa. O ácido cítrico do limão ajuda o corpo a absorver o ferro do peixe, e o azeite melhora o aproveitamento da vitamina D. E lembre-se, a sardinha funciona melhor dentro de um contexto saudável. Não adianta comer bem num dia e exagerar em frituras e doces no outro. O corpo humano, especialmente depois dos 60, precisa de constância. Pequenos hábitos corretos, repetidos todos os dias, produzem resultados enormes com o tempo. Outro ponto importante é ouvir o corpo. Ele sempre dá sinais quando algo está indo bem ou mal. Se a sardinha está fazendo bem para você, é comum perceber melhora na disposição, memória mais afiada, pele mais hidratada e até sono mais tranquilo. Isso acontece porque o ômega 3 reduz inflamações cerebrais e melhora a circulação. Por outro lado, se você sentir azia, inchaço, desconforto intestinal ou coceira após comer sardinha, pode ser um sinal de intolerância ou de excesso de gordura oxidada. Nesses casos, vale revisar o modo de preparo e a qualidade da lata. E tem mais. Observe o coração. Estudos mostram que, em poucas semanas de consumo regular, o ritmo cardíaco tende a se estabilizar, a pressão arterial melhora e o colesterol bom aumenta. É como se o corpo respirasse aliviado. Por isso, esse alimento simples merece estar na mesa, mas da forma certa, com respeito ao seu tempo, ao seu metabolismo e à sua história. E se você é daqueles que ainda torce o nariz para peixe, lembre-se, o paladar também envelhece. E às vezes, o que você achava forte demais, hoje pode cair perfeitamente bem. Dê uma nova chance à sardinha, mas com consciência. Cozinhe em fogo baixo. Use azeite. Evite excesso de sal e aproveite o sabor natural. A natureza foi sábia ao criar um peixe pequeno, acessível e cheio de nutrientes. O que falta muitas vezes é conhecimento. E agora, você tem. Comer sardinha da forma correta
É um ato de autocuidado, de amor próprio. É olhar para a comida como fonte de vida, e não apenas como algo que mata a fome. Então, quando você abrir sua próxima lata, lembre-se deste vídeo. Observe o rótulo, preste atenção ao preparo e faça da sua refeição um gesto de prevenção. Porque depois dos 60, cada decisão que você toma com o garfo é também uma decisão sobre o seu futuro. E se este conteúdo te ajudou, não saia sem deixar o seu like. Isso mostra que você se importa com sua saúde e nos ajuda a continuar produzindo vídeos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, principalmente com aquele parente que vive comendo sardinha frita ou enlatada sem pensar nas consequências. Pode ser que uma simples informação salve uma vida. E agora eu quero saber de você. Como você costuma preparar a sua sardinha? Grelhada, assada, na salada ou na lata mesmo? Conta aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar muita gente a aprender também. Lembre-se, envelhecer com saúde não é questão de sorte, é questão de escolha. E às vezes, uma escolha tão simples quanto comer sardinha do jeito certo pode ser o divisor de águas entre viver bem ou viver com limitações. Cuide do seu corpo com carinho, porque ele é o único lugar que você tem para morar.